Boa noite. É com alegria que estamos começando mais uma nova lição da Escola Bíblica Dominical e esperamos que você esteja gostando de estudar o profeta Jeremias. Essa será a última lição dentro deste livro e nós vamos aprender hoje que o pecado de uma nação ou pecado de indivíduos vai gerar consequência de uma forma extensiva e de uma forma muito danosa a outras situações. Eu sei que quando nós estamos, eu não sei se quem está praticando esportes, mas quem no passado praticava esportes e gostava de vôlei, gostava de futebol, ah, você escolhia os melhores jogadores ou os piores para fazer parte do seu time? Pode abrir o seu microfone e compartilhar. Os melhores jogadores. Lógico. No meu caso, eu nunca era o que escolhia, eu sempre era escolhido e eu nunca era um dos melhores jogadores, então eu não tenho como opinar nessa daí. Muito bem. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Na nossa vida espiritual, será que estamos agindo da mesma forma? Será que estamos tomando decisões, ao invés de serem espirituais, estamos tomando decisões que são mais fáceis, são mais assertivas, são mais tangíveis? O que é que a gente tem escolhido como posicionamento espiritual para as nossas vidas? Pode compartilhar aí. A gente conhece toda a teoria, entende o que a palavra de Deus diz, mas nem sempre coloca em prática, né? Então, busca, às vezes, do Senhor a resposta, a direção espiritual, mas, às vezes, não aguarda a resposta do Senhor, não tem paciência para aguardar no Senhor, e acaba tomando a direção mesmo da própria cabeça, com a própria consciência, né? Então, é uma mescla dos dois, né? Às vezes tem a paciência para aguardar a direção de Deus e às vezes vai pelo próprio coração e sempre dá ruim quando isso acontece. E quando a situação começa a ficar obscurecida na sua frente, você já não enxerga mais a luz no final do túnel, tudo parece que está caminhando para um desfecho, ou você toma uma decisão, ou as coisas vão dar ruim. O que é que você tem feito? Olha, os outros podem abrir o microfone aí, tá todo mundo de microfone fechado. É para vocês participarem. Vamos lá. Não é uma aula só de pastores, não, gente. Vamos lá. Bom, no meu caso, aí eu chego assim para Deus e falo, Senhor, não aguento mais. Aí eu acabo explodindo. Aí falo, Senhor, acabei. Não consigo mais nada. Aí eu procuro o Senhor assim, já no desespero. Aí Deus mostra a direção. Uhum. Eu acabei de ter um pane de energia que me desligou tudo. Legal. Dona Emilce, seus textos vai precisar vir para mim aqui, porque eu estou sem nada. Voltou. Que bom que ele tem para salvar. Mas desligou todo o computador. E ainda bem que ele está rápido para ligar. Esse é o problema da gente usar os métodos novos. Usar tudo eletrônico e o eletrônico depende da tomada. É verdade. Mas não é tomada, deu pico de energia na rede, né?
A gente tem todo um sistema de proteção, mas o pico, ele acontece, né? Mas muito bem. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu queria que você se imaginasse agora um cenário. Israel, desde que saiu do Egito, é um povo que aprendeu ver Deus lutando por eles e defendendo em todas e quaisquer situações. Era um povo de tradição oral. Então significa que as histórias todas eram relembradas e também relembradas nas suas festas, e isso, de uma certa maneira, passava por muitas situações. Nós falamos, há algum tempo atrás, sobre a quantidade de pessoas que saíram do Egito libertos pelo Senhor. Agora, para e pensa. Nós falamos ali, naquela ocasião, perto de 2 milhões de pessoas. Agora nós estamos vendo um povo diminuto que estava ali para enfrentar os seus inimigos. E nós vemos, então, a falta de não ter mais o povo, de não ter mais as pessoas, realmente um temor generalizado. E diante da situação que Babilônia vem ao seu encontro, eles ficam muito atemorizados. Mas veja o que o texto áudio desta lição coloca como desafio na nossa vida, que está em Jeremias, capítulo 50, verso 4. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. O que Deus está falando? Lembre-se que a tribo de Israel já estava quase toda dizimada. E havia a tribo de Judá, mas mesmo a tribo de Judá já estava agora com a sua inclinação para a adoração, e então agora ela, como punição da parte de Deus, vai ser levada cativa. E agora eles lembram que tem um Deus. E eles dizem ao profeta que o profeta não era já aquela pessoa que tinha tanta influência no povo, mas eles se lembraram, lá tem o profeta Jeremias. E então eles vão e fazem a petição a Jeremias, e isso vai estar no capítulo 42, versículos de 2 até o versículo 4. Jeremias 2. Do profeta Jeremias, e lhe disseram, por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós em favor de todos os remanescentes, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Para e pensa um pouquinho. Olha que tratativa esquisita. A tratativa não é, profeta Jeremias, ore ao nosso Deus por nosso favor. Veja qual é a direção que nós devemos estar seguindo. Mas a linguagem era, embora quando nós éramos muitos, nós tínhamos esse relacionamento. Mas agora não temos mais esse relacionamento. Mas Jeremias traz a eles: eu vou orar ao seu Deus, o Deus do povo, mas eu vou responder, porque, sabe, mais ou menos,
esta situação? Senhor, eu gostaria que o Senhor realizasse a sua vontade na minha vida. Mas, Senhor, seria muito bom se esse carro viesse para mim. Esse carro é muito bom. E aí, então, eu fui lá e vi que é o melhor da loja. Mas então me concede, está num bom preço, está tudo de bom, faz isso ser uma realidade. Você tem certeza que você está pedindo que Deus te oriente? E aí você compra o carro. E o carro começa a apresentar problemas. E aí você começa a ficar frustrado. Poxa, o carro que Deus me deu é uma porcaria. Só me dá despesa. Praticamente eu não consigo fazer viagens com ele porque ele está sempre na manutenção. É 2 dias na minha mão, 3 dias na oficina. Não sei. A gente pede orientação a Deus, mas não acontece. Ou, Senhor, eu te louvo a Deus pela bênção recebida e dá sabedoria para a gente usar. E aí vem a enfermidade. Mas, Senhor, eu estou tendo que gastar todo o dinheiro da bênção nos medicamentos. Eu pensei que esse dinheiro poderia ser para um lazer, poderia ser para uma viagem, e agora está sendo compromissado todo com situações que a gente não tem prazer nenhum, sabe? Essas situações eu estou colocando porque o povo já não tinha mais esperança, já não tinha mais relacionamento com Deus, e eles só enxergavam uma solução. A única solução que eles enxergavam é a solução de que do Egito vem a nossa proteção. Deus já não é a nossa proteção. Mas veja, quando você pede a Deus, Deus te responde. E veja que resposta maravilhosa que Deus dá para o povo de Israel. Isso está no capítulo 42, no versículo 11. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Veja que coisa maravilhosa. Por que vocês estão temendo a Babilônia? É um fabuloso exército? É. Era a nação que estava dominando todas as outras? É. Mas que defesa eles tinham para lutar contra o Egito? Não tinham espadas, não tinham carros de guerra, eram escravos. Não tinha recurso nem para a sua sobrevivência. E Deus tira a eles do Egito com a sua mão forte e os sustenta por 40 anos caminhando no deserto. Esse povo ali aprendeu a temer a Deus, mas esse povo agora está distante desse Deus que opera maravilhas e que está atuando para a preservação do seu povo. Este é o grande problema do nosso distanciamento. E sabe uma coisa? Você precisa entender isso. Nunca é Deus que está distanciando de você. Sempre é você que está se distanciando de Deus. Ele sempre está querendo te cuidar, ele sempre está querendo te confortar, ele sempre está querendo enxugar as suas lágrimas, ele está sempre querendo revigorar as suas forças, mas você, a cada momento, encontra na sua mente e nas suas decisões que a solução para o seu problema é aquela que você vê.
aquela que está tangível, aquela que você pode alcançar e que você pode sentir prazer muito mais rápido em obter esta situação, como aquele exemplo que eu dei do carro. Você sabe que comprar um carro usado é comprar uma caixinha de surpresa. Ela pode ser boa, como pode ser ruim. Mesmo que você tome todas as precauções, você vai levar no seu mecânico. O seu mecânico vai ouvir o motor funcionando, vai ouvir tudo, mas ele não abriu o motor para saber qual é a condição do motor. Ele está dando uma opinião pela experiência dele. Não significa que ali na frente não vai apresentar o problema. Então, é muito importante você ter isso em mente. Mas veja que Deus dando essa resposta, qual é a posição do povo de Israel? E aí a gente vai falar assim, puxa, esse povo é ingrato. Veja ali no versículo 13 e 14 do capítulo 42. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Eu não aguento ficar mais nessa situação que eu estou cercado por um temor que se aproxima de um exército inimigo e que, se ele fizer o cerco, não vamos ter nada para estar nos alimentando. O fato de não termos como tirar os nossos mortos vai trazer peste para a cidade e então nós vamos ficar aqui sofrendo. Eu quero ir para este lugar e este lugar é a minha salvação. Para e pensa um pouquinho. Foi Deus que disse para você que eu te salvarei. E você está na sua grande maneira de pensar, colocando os elementos que você pode analisar como sendo elementos fortes que vão te trazer essa proteção. No time de futebol, a gente pode escolher quem joga melhor. De vôlei, pode escolher quem joga melhor. Mas nós estamos falando da parte espiritual. Se as suas decisões são baseadas nas circunstâncias que você está enxergando, com certeza você está tomando a decisão errada. Veja o versículo de 15 a 17, ainda dentro do capítulo 42. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, e a fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Agora o negócio começa a ficar mais sério. Posso fazer uma pergunta a vocês? O que é que vai acontecer no final do mês para a sua vida? Hoje nós estamos aqui no dia 22. Faltam 8 ou 9 dias. Eu não sei se esse mês são 31 dias. Ou são 30.
Então, temos aí 31, 30. Então, nós temos 8 dias à frente. Olha, para quem começou o mês, não tem tanta coisa para você verificar. A minha pergunta é: você já olhou as suas finanças e você diz, hoje, esse mês eu estou bem. Eu tenho esse e esse compromisso para acertar, mas ainda eu tenho esse e esse saldo. Então, eu estou tranquilo. Daqui para o final do mês, eu já fiz a reserva e nós vamos viajar. Vai ser um fim de mês muito gostoso. Estou planejando fazer essa cirurgia estética porque eu quero me sentir melhor. Tudo isso você está planejando há 8 dias à frente. Você vai estar vivo? Agora, Deus diz que a escolha que você está fazendo e que você decidiu, todos os seus temores, todos os seus receios, lá você vai encontrar. É Deus falando com você. Olha, você está com medo disso, por isso que você está tomando essa decisão, você não quer fazer isso porque você tem essas preocupações na sua vida. Eu quero te dizer, se você seguir esse caminho, é exatamente o que você vai encontrar. Então, para e pensa quem está falando com você. Deus está dizendo que um dia para ele é igual 1000 anos, e 1000 anos é igual um dia. Quando ele está dizendo isso para você, ele está dizendo de uma maneira muito clara: eu sei o seu futuro. Nem um fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça, vai cair se eu não permitir. Tudo está debaixo do meu controle. Se eu estou dizendo fique, fique e eu salvarei. Se você quer me desobedecer e quer ir, eu quero te dizer que todos os seus temores você vai encontrar lá. Você está confiando em algo que você não deveria confiar. Veja o versículo no capítulo 43, versículo 7. Qual foi a decisão final que eles tomaram? Eles foram para o Egito desobedecendo ao Senhor e foram até Táfnis. Eles foram. E muitas vezes nós nos pegamos nesse tipo de decisão. A gente até encontra argumentos que parecem lógicos. Mas sabe o que Deus diz sobre a sabedoria humana? Ele diz que é loucura. Você não tem nenhum caminho para ir à frente e conseguir suas vitórias. E aí ele diz agora o que é que o rei da Babilônia vai fazer. No capítulo 43, o versículo 10 e depois o versículo 12. E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei no seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. Que situação que Deus está dizendo que
a sua decisão só vai trazer ruína e ela vai alcançar você. Nós precisamos ter em mente que Deus está trabalhando e está dizendo para nós que aquilo que você está confiando não tem poder nenhum. Eu vou avançar um pouco. Veja o que ele diz sobre o Egito, no capítulo 46, verso 17. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu sua oportunidade. O rei do Egito é barulho. Sabe o que diz? Que torcida ganha jogo, não é? Quero dizer para você que se torcida ganhasse jogo, lá no Maracanã, a gente não tinha perdido para o Uruguai. Lá no Maracanã, a gente não teria perdido para a Argentina. Lá no Maracanã, a gente não teria perdido para a Alemanha. Nem no Mineirão. Você entende isso? Não é estar com muitas pessoas ao seu lado que isto vai te trazer a segurança que você precisa. Espiritualmente, nada disso vai acontecer. Eu tenho visto alguns pastores dizendo, graças a Deus, agora estamos com uma igreja grande, cheia de membros, e agora podemos desenvolver todos os meus sonhos. Querido, Deus não te deu a liberdade de fazer sonhos. Deus lhe deu a visão de você sonhar os sonhos de Deus. Ele é o Senhor e você é o servo. Mas parece que isto vai subindo aos corações e as pessoas querem o tempo todo estar trabalhando dessa maneira. Então é muito importante você ter isto em mente, que Deus está dizendo, olha, o Egito é só barulho. Quando o Egito era uma potência, eu libertei vocês deles com mão forte. Vocês não tiveram que pegar nas espadas. Vocês não tiveram que ir para a guerra. Simplesmente eu libertei vocês. Mas agora eu gostaria que vocês tivessem em mente sobre a questão que eu estou dizendo. Não temam esta situação. Também Deus diz para nós, não tema o mal que o homem pode te fazer. Porque eu sou o seu defensor. Eu sou aquele que cuida com mão forte. E agora, Deus diz, por causa dessa decisão que o povo de Israel tomou, Deus vai enfraquecer e vai destruir e vai atacar todas as outras situações que têm gerado temor a Israel. Veja no capítulo 44, verso 29, o que ele diz. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Pastor, seu microfone está fechado. Já abri. Agora vai começar a ação de cada povo, como Deus vai tratar cada um deles.
por todo o mal que eles vêm fazendo ao povo de Israel. E ele começa a trabalhar em cima dos filisteus. Está no capítulo 47, verso 4. Pois 47:4. chegou o dia, pois Pode ir, chegou o irmãos. dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. É interessante que na história de Israel, os filisteus sempre estão envolvidos nessa história, sempre estão atacando Israel, sempre passa rei, entra rei, sai rei, e sempre eles estão. Até que Deus diz: chegou o seu fim. E agora vai desaparecer este povo, ele será destruído. Mas aí vem Deus agora e trabalha sobre Moabe. E isso está no capítulo 48, verso 2. Moabe não é mais louvada. Em Esbom trama a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Versículo 30, versículo 38 e versículo 42, pastor. 30. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, sua tagarelice sem fundamento e suas ações que nada alcançam. 38. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há mais nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. 42. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Então, Deus agora diz sobre o final também dos Moabitas. Agora, Deus vai e desfere a sua ação contra Amon. Jeremias 49, versículo 2. 2 e 3. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente, ó Esbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham veste de lamento e chorem. Corram desorientados, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Deus decreta o fim dos amonitas. Antes perseguidores e agora exterminados. Deus traça o mesmo destino para Edom. Capítulo 49, verso 15 e 16. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Quando estamos olhando toda esta situação, Deus está falando sobre tudo isto a um povo que foi sendo
diminuído, porque deixou de crer, deixou de depender e deixou de viver para a glória de Deus. Deus agora vai falar sobre 3 outras cidades que também ele vai destruir. Damasco está no capítulo 49, versículo 23 e 24. Acerca de Damasco, Ramate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias, então desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil e ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Quedar e Azor, também Deus atua contra eles. Está no versículo 32 e 33 do capítulo 49. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que raspam a cabeça, e de todos os lados trarei a ruína deles, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Que situação lamentável vai acontecendo uma após a outra, aonde as nações vão sendo destruídas, aonde tudo em que as pessoas botavam fé, orgulho, acabou sendo algo pífio. Algo que, se você botar a sua confiança, você vai ser completamente arruinado junto com eles. Deus usa a Babilônia para castigar o povo de Israel. Mas a Babilônia não entende que a disciplina a ser exercida é algo que Deus está liberando. Mas a Babilônia começa a querer ser o seu próprio Deus. E então agora Deus vai também trazer a sua mão pesada contra ela, porque ela deixou de agir como deveria agir. E é isso que eu gostaria que você pensasse. Mas não foi Deus que permitiu? Não foi Deus que trouxe dessa maneira? Por que que então agora Deus vai punir a eles? Vamos tentar compreender essa situação. Isso está no capítulo 51, no verso 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso agora enlouqueceram. Deixaram de fazer o seu papel e passaram a querer ser aquilo que Deus não permite que ela se torne. O versículo 49 do capítulo 51 traz mais luz a esta situação. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vamos entender aqui agora, usando um outro texto de uma forma paralela. O povo estava com sede no deserto.
e disse a Moisés: Moisés, por que nos trouxesse para o deserto para morrermos de sede aqui? Deus já havia suprido saciado a sede do povo atrás. Mas ali não tinha uma água para que Deus tornasse ela pura e eles pudessem beber. Lá não tinha água. E Deus diz: Moisés, vai àquele lugar e toca com a sua vara na rocha. Você imagina o povo caminhando atrás de Moisés, enchendo a cabeça de Moisés com todo tipo de fala. Moisés agora chega no lugar onde Deus orientou. E ao invés de tocar na rocha, Moisés bate, como se o bater do seu cajado fosse romper a rocha e fosse dali minar toda a água que o povo pudesse precisar. Esta ação de Moisés impediu que Moisés entrasse na terra prometida. Estou trazendo isto para você entender que a gente precisa começar a ter na nossa vida como a visão de Eliseu. Eliseu está com o seu servo e, de repente, ele é cercado por um exército. E o seu servo diz para ele: Eliseu, agora nós vamos morrer. E Eliseu diz: os que estão do nosso lado estão em maior número. O servo dele, Eliseu, ficou doido. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos do meu servo. Quando o Senhor abre os olhos do servo, ele vê que ao lado desse exército inimigo existe o exército do Senhor. E agora todos ficam sem visão. Eliseu faz com que eles segurem um na mão do outro e vem com todo aquele exército para dentro da cidade. A ordem do rei é: matem todos. Não, não vão matar, não. Vocês agora vão fazer um banquete para estes. Eles iriam nos matar e agora você quer que a gente faça um banquete para eles? É isso que Deus mandou. E eles se tornam a proteção de Israel durante muitos anos. Por que eu estou trazendo toda esta situação? Veja o versículo 28 e 29 do capítulo 52. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Só o 52. Obrigado. Ok. Muito bem. Nós vemos aqui que o povo de Israel todo cativo, que eles levaram, lembre-se que uma parte foi toda para o Egito, e saem estes capturados e são levados escravos. Só que o Senhor vem e trabalha agora para reconstituir a sua nação. E veja o que é que Deus vai fazer agora com a grande Babilônia. Isso está no capítulo 50, versículo 18 e versículo 31 e versículo 34. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. 31 agora.
31. Nós. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. 32 também? Agora 34. 4. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. E agora Deus então decreta esta sentença que vai acontecer, e isso acontece. E lá na frente, o povo de Israel será libertado pelo novo povo. Pastor Cristiano, me ajuda aí, qual foi o povo que domina sobre a Babilônia? Os medo-persas. Os persas, né? Medos persas. E aí, então, nós vemos o retorno do povo de Israel para saindo da região que agora não é mais Babilônia, mas é Pérsia, agora voltando para Israel para reconstruir os seus muros, reconstruir o seu templo e então voltar a habitar na sua cidade. Queridos, toda esta situação é para você entender o seguinte: o nosso pecado vai estendendo consequências por onde a gente vai passando. Os nossos temores, Deus cuida e Deus nos livra. Basta confiarmos nele. A lição de hoje, talvez você fale assim: puxa vida, que mão pesada é esta mão do nosso Deus? Foi acertando contas com todos o tempo todo. Lembre-se, Deus foi dando oportunidades, mas nem o povo de Israel, nem os outros povos quiseram aproveitar estas oportunidades. Como Deus diz à Babilônia: você perdeu a sua oportunidade. E quando a gente está agindo dessa maneira, então a gente também perde as oportunidades. A nossa lição traz à nossa mente algumas coisas que a gente precisa estar pensando muito claramente. O pecado destrói a vida do indivíduo e esse pecado se alastra e vai destruindo a nação e as nações. Essa semana a gente vivenciou uma situação interessante. A questão de uns 6, 7 dias atrás, eu disse para Emílio: se estou com vontade, nós passamos no shopping há mais ou menos um mês atrás, e tem aquela batata que é assada e que você põe recheio lá no shopping. Eu disse: eu estou a fim de comprar essa batata para a gente fazer no micro-ondas e comer. E aí, então, a gente comprou a batata, colocamos lá na fruteira, que não é fruteira, né? É material onde a gente coloca os legumes, né? E colocamos lá. E fomos tomar café há uns 2 dias atrás, ou um dia atrás, e o cheiro estava muito estranho, né? E aí ela disse: você também está sentindo esse cheiro? Tô, mas eu já mexi aqui tudo, não tem de onde está vindo esse cheiro, acho que esse cheiro vem de fora. E aí já tinha acontecido alguns anos atrás que a gente deixou a batata no saco e a batata no saco se estragou. E aí uma batata que estragou foi contaminando todas as outras batatas que estavam dentro do saco. Assim é o seu pecado no meio da sua família,
no meio da sua igreja, no meio da sua comunidade, no meio da sua cidade. Por isso, querido, escuta o que o Espírito Santo nos diz. Quando você escuta a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E quando você estiver no tempo da disciplina de Deus, aprenda a lição e se coloque diante de Deus para realmente ajustar a sua vida e voltar a caminhar naquela intimidade que você tinha. Nós vimos aqui que o povo que é levado é um povo diminuto. Quando nós falamos do povo que saiu de lá, do Egito. Mas é isso que vai demonstrando que quando a gente vai deixando de confiar, vai deixando de depender de Deus, as consequências vêm vindo sobre nossas vidas e vêm arruinando a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Por isso eu espero que os alertas e os fatos, ora, mostrados biblicamente para você nesta noite e no domingo, quando você vai participar da escola bíblica dominical, traga a você um desejo de não continuar no caminho do pecado que você está vivendo. Mas que, muito pelo contrário, você decida a se arrepender, confessar e buscar o perdão para a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus conduza a sua vida para que verdadeiramente você tenha a alegria de sentir a presença de Deus no seu viver e que você possa ter como meta e como desafio viver dia após dia uma vida abundante. Que Deus os abençoe. Pois não, irmã Emilce? Pastor Salovey, esses ensinamentos são preocupantes, não é? Mas também a gente vê aqui no versículo 34 do capítulo 50 de Jeremias, que quando há arrependimento e busca do Senhor, existe a solução. E o próprio profeta diz: contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Então, realmente devemos buscar o Senhor arrependidos do nosso pecado, do nosso erro, porque o Redentor nosso, o Redentor que nós temos, é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então vamos buscá-lo. Amém. Amém. Pastor Salovey, obrigado pela aula. Queridos, que Deus abençoe vocês neste domingo. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal da nossa igreja, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais e a gente aguarda você a participar conosco da EBD presencial e também das outras celebrações, dos outros cultos que prestamos ao Senhor, tá bom? Fica atento aqui, ó, na descrição, tem as nossas redes sociais e tem a playlist para as outras aulas. Nós estamos na aula de número 5, então as outras 4 aulas estão também aqui já registradas, tá bom? Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa semana. Uma boa noite aqui para os alunos que estão conosco presencialmente. Um grande abraço. Amém. Deus abençoe. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, pastor. Obrigado. Boa noite.